Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver? Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra Jesus declarando que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, Jesus não estava renunciando à sua família, segundo a carne. Como filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar da sua mãe. Isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe, os irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significado no reino de Deus. O relacionamento mais próximo do Senhor Jesus é o seu Pai, que está nos céus, o próprio Deus Pai, o único parentesco permanente que ele pode ter é de ordem espiritual. E é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A estes ele chama de meus irmãos, deixando de lado os laços sanguíneos, representado pelo parentesco, segundo a carne, com sua mãe e seus irmãos. O Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu ministério a todos aqueles que o receberem, sem distinção entre judeus e gentios. Não se dará mais exclusivamente a Israel, devido à sua incredulidade e rejeição. O relacionamento segundo a carne passa a ser inteiramente superado por afinidades espirituais. A obediência a Deus é agora o fator preponderante e definitivo para estabelecer tais afinidades sem outra distinção qualquer. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como o seu Senhor e Salvador. Ele disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que nosso parentesco de sangue. Um aspecto muito importante que deve ser esclarecido é sobre os irmãos de Jesus. Há dias, uma das assíduas comentadoras da homilia diária perguntava sobre este aspecto. Os irmãos de Jesus, como fica claro pelo próprio texto bíblico, eram filhos de Alfeu e sua esposa, e não de José e Maria. Em diversos lugares, o Evangelho fala desses irmãos. Assim, São Marcos e São Lucas referem que, estando Jesus a falar, disse-lhe alguém: Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. E também toda pessoa que pergunte sobre os irmãos de Jesus somente revela a sua ignorância da própria Bíblia. Até porque as línguas hebraicas e aramaicas não possuem palavras que traduzam o nosso primo ou prima. E serve-se da palavra irmão ou irmã. Lê-se em Gênesis que Taré era pai de Abraão e de Arão, e que Arão gerou Lote, que por conseguinte vinha a ser sobrinho de Abraão. Contudo, o mesmo Gênesis, mais adiante, chama a Lote irmão de Abraão. Disse Abraão a Lote: Nós somos irmãos. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão. No Novo Testamento fica claríssimo que os irmãos de Jesus não eram filhos de Nossa Senhora. Os supostos irmãos de Jesus são indicados por São Marcos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmãos de Tiago e de José e de Judas, e não estão aqui conosco suas irmãs? Tiago e Judas, conforme afirma São Lucas, eram filhos de Alfeu e Cleofas. Chamou Tiago filho de Alfeu, e Judas irmãos de Tiago. Quanto a José, São Mateus diz que é irmão de Tiago, entre os quais estava Maria, mãe de Tiago e de José. Em São Mateus se lê: estavam ali no Calvário, a observar de longe, Maria Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa Maria, mãe de Tiago e José, não é a esposa de São José, mas de Cleofas, conforme São João. Era também a irmã de Nossa Senhora, como se lê em São João. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, de Cleofas, e Maria Madalena, Simão, irmão dos três outros, Tiago, José e Judas, são verdadeiramente irmãos entre si, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Alfeu ou Cleofas é o pai deles. Da mesma forma, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, ela não teria ficado aos cuidados de São João Evangelista, que não era da família, mas com o seu filho mais velho, segundo ordenava a lei de Moisés. Também decorre uma pergunta: por que nunca os evangelhos chamam os irmãos de Jesus de filhos de Maria ou de José, como fazem em relação a Nosso Senhor?
e porque durante toda a vida da Sagrada Família apenas conta-se 3 membros, Jesus, Maria e José. Portanto, a própria Sagrada Escritura demonstra que os supostos irmãos de Jesus são seus primos e não seus irmãos carnais. Sua afirmação de que o trecho de São Mateus tem 2 passagens, uma referindo-se à filiação carnal e a segunda à filiação espiritual, fica sem sentido, visto que não confere com o texto bíblico, até porque o parentesco de sangue não é sequer mencionado pelos seus irmãos nas cartas que escreveram e que se encontram no Novo Testamento, indicando que não davam valor a isso. Ao invés disso, eles se dizem servos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.